Autoridade Espiritual, por Stephen Cowing, capítulo 2, parte 7. Estar sob autoridade. Agora chegamos a essa questão de estar sob autoridade. É tão difícil estar em autoridade quanto estar sob autoridade. Não pense que estar em autoridade é fácil, não é. É muito difícil. Provavelmente seja mais difícil do que estar sob autoridade. Mas não há nenhum problema em estar sob a autoridade direta de Deus. Nosso problema é estar sob a autoridade delegada, porque diremos: bem, quem é você? Você não é Deus, por que eu deveria me submeter a você? É porque não entendemos o que é autoridade. Se você entende o que é autoridade, não há problema. Porque se é direta ou delegada, é de Deus. Quando você está submisso à autoridade que Deus colocou sobre você, não está se submetendo a homens ou mulheres, mas a Deus. Se você pode apenas compreender isso, onde está o problema? Seu problema é com Deus, não é com o homem. Assim, se você tem este problema, vá a Deus e trate com Ele. Não tente tratar com um homem, porque você não está capacitado para resolvê-lo. Você tem de ir a Deus para resolver este problema, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Amo este verso. Paulo estava querendo nos falar sobre o relacionamento entre esposo e esposa, entre pais e filhos, entre patrões e servos. Em outras palavras, ele estava querendo nos dizer que há uma ordem neste mundo. Existem aqueles que são colocados em autoridade e aqueles que serão colocados sob autoridade. Esta é a forma com que Deus arranjou este mundo, tanto nacionalmente como em um lar ou na igreja. Antes de mencionar isto, ele formulou este princípio: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que nosso primeiro pensamento não seja sobre quem terei autoridade. Nosso primeiro pensamento deve ser: a quem devo me submeter? A submissão deveria ser nossa atitude. Deveríamos buscar por submissão, não por autoridade. Sujeitarmos-nos uns aos outros no temor de Cristo. Todo membro do corpo de Cristo tem a medida dele, e nesta medida devemos nos submeter. É no temor de Cristo, e não é o temor da punição, é o temor de não agradar o Senhor. Queremos agradar o Senhor, e porque queremos tanto agradá-lo, sempre que vemos esta medida, esta expressão, esta manifestação de Cristo vindo de algum irmão ou irmã, nos submetemos a ele. Algumas vezes, um grande membro tem de submeter-se a um pequeno membro. Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. Se esta é a sua atitude, o que irá acontecer? Quando nos submetemos uns aos outros, então a ordem divina aparecerá através de nossa submissão. O Espírito de Deus nos mostrará quem Ele colocou como autoridade para obedecermos e quem deve aprender a se submeter. Isso virá muito naturalmente. A razão de haver tanta disputa entre este assunto na liderança ou quem deve ser a autoridade é porque todos querem estar em autoridade e não em submissão. Todos querem que os outros se submetam a eles e não se submetem a outros. Este é o problema. Então, quando você está agindo assim, lembre-se de que a ordem divina nunca virá. Sempre que os irmãos e irmãs realmente compreendem isto e têm uma atitude de submissão de uns aos outros no temor de Cristo, Deus decidirá quem deve estar em autoridade. Não olhe para o Adão e a Eva em seu irmão e irmã, mas olhe para o Cristo neles. Tente encontrar Cristo neles e se submeta ao Cristo neles. Quando você faz isto, Deus decidirá quem será a autoridade. Ninguém deveria querer estar em autoridade, e é uma tremenda responsabilidade. Ser uma autoridade é servir como escravo de todos. Quem quer fazer isso? A menos que Deus nos constranja, quem quer fazer isto? Mas, quando o Senhor nos constrange, como você ousaria não fazê-lo? É por Deus, não por você mesmo. É por desejar uma boa obra, que a obra de Deus seja feita. E creio com todo o meu coração que a ordem será manifestada de modo natural, sobrenaturalmente, naturalmente manifestada. Para que não haja problema, toda a nossa atitude precisa ser mudada.
Confio que o Espírito Santo de Deus realmente nos mostra o que é a autoridade. E se você realmente sabe o que é a autoridade, a submissão e a obediência, não haverá problema. Mas, digo mais uma vez, naturalmente não conhecemos nem a autoridade nem a obediência. Ela não está em nós. Se for autoridade, é Cristo. Se for obediência, é Cristo. Ele é o verdadeiro princípio da autoridade e da obediência. É Ele em nós que nos capacita a ter a autoridade delegada e a nos submetermos às autoridades que Deus colocou sobre nós. Vamos orar. Querido Senhor, admitimos que não conhecemos nem a autoridade nem a obediência, mas te louvamos e agradecemos por nos salvar, por nos dar o teu Filho amado. Nele encontramos a autoridade, nele encontramos a obediência. Oramos para que quer seja a autoridade ou a obediência, ela se torne em verdadeira vida em nós, para que através da autoridade ou da obediência possamos servir ao teu propósito e toda a glória seja para ti. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém.